Direito processual penal, princípios da ação penal. Iniciando os estudos pelos princípios comuns da ação penal, começamos pelo princípio da inércia de jurisdição, também conhecido como nullum iudicio sine actore ou ne procedae iudex ex officio. Esse princípio proíbe o juiz de iniciar a ação penal condenatória. No entanto, é possível que ele inicie a ação penal não condenatória, como veremos. Os fundamentos do princípio da inércia de jurisdição é o fato de direito processual penal estar alicerçado sobre o sistema acusatório impuro, que já estudamos anteriormente. Nesse sistema acusatório impuro, como falamos, existe o princípio da verdade processual e a investigação é conduzida preliminarmente pela Polícia Judiciária juntamente com o MP, que só tem intervenção do juiz quando provocado em relação a assuntos de direitos e garantias individuais. Lembrando que a investigação pode ser provocada também no processo judicial de forma residual pelo juiz. Dessa forma, o juiz não participa nem da acusação nem da defesa, sendo imparcial. E o sistema acusatório impuro é facilmente verificado pelo fato do Ministério Público ser o titular da ação penal, retirando das mãos do juiz o poder acusatório, nos termos do artigo 129.1 da CF, que diz que são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, associado ao artigo 24 do CPP, que diz que nos crimes de ação pública esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Portanto, esses fundamentos deixam claro que o artigo 126 do CPP não foi recepcionado pela CF, e esse artigo 26 diz que a ação penal nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Observe que isso é contrário ao sistema acusatório promovido pela Constituição Federal. Há essa possibilidade que existia do juiz promover a ação penal, dava-se o nome de processo judicialiforme, também conhecida como ação penal ex officio. No entanto, é importante citar algumas exceções que permitem o processo judicialiforme, que acontecerá na ação penal não condenatória, e podemos citar como exemplo o artigo 654, parágrafo 2º do CPP, que é o habeas corpus, que diz que os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Outra situação que é exceção ao princípio da inércia de jurisdição é a execução de sentença, tanto em relação à privação de liberdade, nos termos do artigo 105 da LEP, que diz que transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para execução, ou mesmo em relação à sentença que determina a restrição de direitos, nos termos do artigo 147 da LEP, que diz que, transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. Dessa forma, nessas duas situações, não se aplica o princípio da inércia de jurisdição.